Todos, em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, nós desejamos uma boa noite a todos, nosso fraternal abraço. Nós estamos muito felizes hoje, que nós temos a presença do nosso queridíssimo amigo, o Dr. Flávio Brown Fiorda, que vai nos apresentar uma temática muito importante. Boa noite, Flávio, como estás? Tudo bem, querido? Oi, Vitório, boa noite para você, para a nossa querida Samira, né? Para quem está nos dando audiência essa noite, o privilégio da sua atenção. E obrigado pelo convite de novo. Estamos ansiosos aí para a gente se ver pessoalmente no Congresso da AME Brasil em Vitória, em 2023, né? E viva a tecnologia que nos aproxima também. Então, um abraço a quem estiver nos assistindo, seja hoje ao vivo ou no canal depois da TV AME Serra Gaúcha. Perfeito, muito obrigado. Nós também sempre damos o nosso abraço a todos que nos assistem, como tu bem colocaste, e aqueles que assistirão, com certeza, muitos o farão oportunamente. A TV Secal também de Santa Catarina, que está sempre conosco, retransmitindo esses nossos eventos. Nossa saudação a todos os internautas através também da TV Secal. Bom, antes de passar a palavra e fazer a apresentação formal do Flávio, eu gostaria de convidar a todos para que nesse momento, nessa semana, principalmente, em que novos rumos terão que ser tomados em nosso país, que possamos, a partir desse momento, elevar nosso pensamento a Jesus, a Ismael, o protetor do nosso amado Brasil, para que essas energias benéficas que eles transmitem possam envolver-nos e envolver todos os lares e todos os recantos do nosso amado país, para que através deste recebimento, Senhor, possamos efetivar, cristãos que somos, cristãos espíritas, atuarmos como cidadãos de bem para a continuidade, Senhor, deste país em ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Possa, Senhor, neste momento e todos os momentos deste ano e dos vindouros, proteger-nos, amparar-nos e reforçar-nos. Mas, sobretudo, Senhor, que possamos sempre exercer como cidadãos e como pessoas de bem as atividades necessárias para o nosso bem e o bem de todos. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, meus amigos, nós temos a grata satisfação então de ter o Dr. Flávio, como eu falei, o Dr. Flávio Brown Fiorda, que é médico psiquiatra, é conferencista, é um querido amigo, presidente também da Associação Médico Espírita de Santos. Ele também preside a Sociedade Brasileira de Terapias de Vidas Passadas. Enfim, o Flávio tem um currículo invejável e é também um grande trabalhador da Seara do Cristo. Vai nos abordar saúde mental, saúde moral. Então, Flávio, por gentileza, a palavra é sua. Bom, Vitória, obrigado, né? A gente sempre é bom começar com uma oração, com uma prece, né? Até para pedir ajuda da espiritualidade que nos inspire nessa noite, que possa atingirmos novas mentes, novos corações com as palavras que vê no Evangelho, né? E que todo o trabalho da Associação Médico Espírita do Brasil floresça cada vez mais, né? E como você falou na sua oração, né? Somos a terra do cruzeiro, né? Talvez a terra prometida, onde Jesus nos disse sobre a terceira revelação, a doutrina espírita, o conceito da reencarnação, o que nós podemos
confluir nos caminhos da ciência, da saúde, da espiritualidade, na saúde mental, que é a nossa área, que temos a nossa aprovação kármica, né, de sermos médicos nessa encarnação, né, todos da AME Brasil, os profissionais tão queridos, né, que trabalham para o bem e que precisamos, de uma certa maneira, aproveitar da melhor maneira essa encarnação, que é trabalhar, né? Fazer o certo na hora certa, dizer o sim na hora do sim, o não na hora do não, né? E com o Evangelho a gente aprender a se amar e fazer o que é o certo para quem está mais perto, no nosso trabalho, na nossa vida e na nossa área, que é na saúde mental, né? Quando a gente entra nesse assunto, né, a gente precisa, nós, enquanto profissionais, né, fazer um pouquinho desses nossos próprios milagres, que Jesus sempre falava, né, que a gente podia fazer o que ele fazia e um pouquinho mais, sem nenhuma pretensão, com muito pé no chão, com muita humildade. Mas quando a gente está doente, uma enfermidade física ou emocional ou psicológica, né, a gente tem que ter os instrumentos para a gente sair das feridas e irmos para as cicatrizes, né? Para a gente fazer um processo de cura, de autocura e de aprendizado. E qual é a ligação principal, né? Que a gente tem como meta, como aprendizado no sentido de um remédio que não é um comprimido que se vende na farmácia e que você vai tomar para uma depressão, para uma ansiedade ou para qualquer outra infecção, qualquer outra patologia, mas geralmente nós damos remédios, como profissionais de saúde que somos, mas damos várias receitas, vários recados nas nossas prescrições, né? E a saúde mental, a saúde moral, ela pressupõe alguma renovação de atitude, né? Pelo conceito aqui de saúde moral, a gente recorrendo ao dicionário, né, ao Michaelis, né, diz mais ou menos o seguinte, que a moral se refere ao conjunto de valores e princípios que regem a conduta e o pensamento do indivíduo e que o guiam na sua relação com a sociedade naquela que ele está inserido, onde ele mora, né? Refere-se à noção do certo e errado, às virtudes, à honestidade, aos valores, enfim, à consciência social fundamental a nós, seres da natureza, essencialmente social. Está no dicionário, né? E o Livro dos Espíritos também traz um conceito sobre a questão moral, no capítulo 12. Diz aqui que todas as virtudes possuem o seu mérito, visto que todas indicam progresso rumo ao bem, mas que a verdadeira virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Está aqui em Kardec também, né? Então, logo assim, a gente tem que pensar que essa questão de saúde moral e saúde mental, ela pressupõe a forma com a qual a gente se relaciona consigo e com os outros, porque nós somos seres interdependentes, né? Ninguém é autossuficiente 24 horas por dia, muito menos nós, profissionais de saúde, né? Então, nesse quesito, né, como que a gente vai tentar levar essa orientação, esse aprendizado da responsabilidade de nós sobre nós mesmos? Até a própria Organização Mundial de Saúde, né, desde 2018, ela menciona, né, o bem-estar físico, mental, social, não só esse bem-estar, a ausência de doença, mas uma paz interior, uma paz que não tem preço, que a gente busca, que a gente, nas nossas contendas diárias, a gente corre atrás para que possa dormir à noite com a paz na consciência, com o travesseiro leve, tranquilo, confortável. Quando a gente faz uma revisão do nosso próprio dia, puxa, será que eu fiz as atitudes mais corretas possíveis, de acordo com a minha evolução no dia de hoje? Onde errei, onde eu acertei? A gente pede ajuda espiritual para que no próximo dia a gente consiga ir caminhando nessas lutas, né?
Então, o que é ser saudável? Isso implica em muitas coisas. Tem gente que tem uma vida muito exacerbada, uma vida muito louca, uma vida muito inconstante, de viver a vida adoidado, e ele acha que ele está certo, fazendo o que faz, mesmo que isso possa ter um prejuízo ao seu psiquismo, à sua saúde mental, à sua saúde física, mas ele acha que está certo em não dormir, em comer coisas erradas, em ingerir bebidas alcoólicas sem nenhum limite, tabagismo, drogas lícitas ou ilícitas, sexualidade desenfreada, atitudes não éticas, né? Mas ele acha que ele está certo, porque é a consciência dele naquele momento. E cada um está num momento realmente, né? Eu posso ser mais evoluído em algum assunto, quem está me assistindo pode ser mais evoluído do que eu em outro assunto, e isso é plenamente normal. Então, ser saudável implica numa relação individual e coletiva ao mesmo tempo, né? Em fatores físicos, corpóreos, biológicos, implica num desenvolvimento intelectual que a gente precisa ter através dos estudos, desde o maternal, ensino médio, fundamental, ensinos técnicos, a graduação. Isso é necessário, isso tem a ver com a evolução do ser humano, que precisa ter metas, ter uma profissão, ter um propósito de vida, um propósito na sua existência, né? Ele precisa se colocar no ambiente onde ele se encontra, familiar, profissional. Não adianta você ficar só orando no alto da montanha, como se isso fosse só a sua evolução espiritual, porque a verdadeira evolução ela implica numa ação prática de ação de bem-estar para com o próximo, não só ficar no momento de oração 24 horas ao dia, né? E tudo isso implica numa evolução social, econômica, de diminuição de mazelas que a gente vê na sociedade ainda por enquanto, né? Ainda mais no ano político que estamos envolvendo no nosso país, particularmente agora, e rezemos ao Cristo para que saibamos tomar as melhores decisões e temos o nosso livre-arbítrio sempre, né? E aí entra também a parte moral. Quando entra a parte moral, sabe, Vitória, eu lembrei de uma música, até da minha infância, do Roberto Carlos. Eu até peguei a letra para a gente ler aqui. O título da música é Ilegal, Imoral ou Engorda. Você lembra dessa música? Eu prometo a vocês que eu não vou cantar nesse momento, mas eu vou ler a música para ver como o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, se não me engano, essa música era de 1976, eu era criança ainda. Então, a letra diz assim, com relação à parte moral, né? Vivo condenado a fazer o que eu não quero. Então, bem comportado, às vezes eu me desespero. Se eu faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer isso ou aquilo não se deve fazer. Restam os meus botões, já não sei mais o que é certo. E como vou saber o que eu devo dizer? Que culpa tenho eu, me diga, amigo meu? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Há muito me perdi entre mil filosofias. Virei homem calado e até desconfiado. Procuro andar direito, ter os pés no chão. Mas certas coisas sempre me chamam a atenção. Cá com os meus botões, bolas, eu não sou de ferro. Paro para pensar, mas eu não posso mudar. Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu. Será que tudo que eu gosto é legal, é imoral ou engorda? Se eu conheço alguém no encontro casual e tudo anda bem num bate-papo informal, uma noite quente sugere desfrutar. Lá do meu terraço, a vista de frente ao alto mar. Mas a noite é uma criança, delícias no café da manhã. Então o que fazer? Já não quero mais saber. Se como alguma coisa que não devo comer, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? E aí finaliza a letra dos inspirados Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Essa letra nos remete
uma certa briga que a gente tem com a gente mesmo, de pensar que será que tudo que eu faço está certo, está errado, é legal, é imoral, engorda, emagrece? A gente está tentando estudar o Evangelho, estudar o cristianismo, e a gente vê que as leis morais, as leis da consciência, lá no fundo de todos nós mesmos, não importa a religião que a gente tem, a classe social, o seu nível intelectual, lá no fundo, com a exceção dos psicopatas que não têm a consciência intelectual, neurofisiológica do que é o bem, do que é o mal, porque eles fazem o mal e não têm compaixão, o egoísmo impera, a frieza, a indiferença. Os psicopatas nessa encarnação não têm cura, tanto é que eles ficam internados nos manicômios judiciais, porque são criminosos contumazes, né? Mas tirando os psicopatas da vida, ou alguns psicopatinhas que a gente vê também na sociedade, às vezes soltos, né? Enfim, a grande maioria de nós, a gente já tem uma certa consciência do que é certo, do que é errado, do que é válido, do que não é válido, né? E a gente lembra de uma publicação muito legal, muito bacana, que eu recomendo, da Associação Médico Espírita do Brasil, que é um livro escrito a três mãos, O Cérebro Triuno, da doutora Irvênia Prada, médica veterinária, que manja muito de neurofisiologia, da evolução das espécies, principalmente da parte neuronal, né? Do nosso colega Décio Andoli, que é gastrocirurgião, do Mato Grosso do Sul, a Irvênia de São Paulo, e do nosso colega psiquiatra, o Sérgio Lopes, de Pelotas, aí do Rio Grande, né, muito querido também, maravilhoso, irmão que a gente gosta. Eles fizeram um livro fantástico que eu recomendo ao nosso telespectador aqui, que se puder adquirir pelo site da Brasil, adquira, que é o livro chamado O Cérebro Triuno. E eles tentam fazer uma correlação muito didática, muito lógica, muito racional das teses lá de Calderaro, do livro No Mundo Maior, dos três andares do cérebro, da evolução até chegar na raça humana, dessa neurofisiologia que a gente tem hoje. Então, eles falam da parte anatômica, da parte comportamental, e o que isso tem a ver com as leis moral. E eu vou olhar aqui na minha colinha para não perder nenhum detalhe para vocês. Então, eles falam da parte caudal aqui do nosso cérebro, seria, entre aspas, o primeiro andar, né? Onde estariam envolvidos os gânglios da base, aqui, bem no meio do nosso cérebro, onde estão relacionados os impulsos automáticos, o sinal de alerta que a gente tem de fuga ou de defesa, a nossa movimento natural de sobrevivência, né? Onde está também a nossa energia sexual, e estaria também nesse núcleo caudal, nos gânglios da base, em parte pelo menos, toda a nossa memória espiritual de todas as nossas encarnações anteriores. Que todos nós temos um currículo histórico com coisas certas, coisas erradas, coisas bonitas, coisas feias, não cabe aqui nenhum tipo de julgamento. E essa parte aqui, nas leis morais, implica numa das leis primeiras da autoconservação. O ato de comer, o ato de beber, o ato de se defender, o ato de se relacionar uns com os outros, de constituir família, de paquerar, do ato sexual, do ato de amar de uma certa maneira, do ponto de vista hormonal, fisiológico, né? Depois, nesse livro, ele cita uma parte muito interessante, que é a parte intermediária do nosso cérebro, que diz aqui relacionado ao córtex motor, ao sistema límbico, que tem a ver com todas as nossas emoções, positivas ou negativas, né? Que está relacionado à motivação, ao aprendizado, à nossa memória, à nossa capacidade de produzir, né? A nossa vontade presente, o que realmente nos empurra para frente, né? O nosso psiquismo um pouco mais já consciente daquilo que realmente vale a pena, daquilo que tudo posso, mas nem tudo me convém, onde a gente começa a fazer as nossas primeiras triagens, né? Os nossos pensamentos um pouco mais elevados, os sentimentos, e o relacionamento mais respeitoso uns com os outros, né? A gente parar de se
achar melhores do que o outro, de se achar o último, a última bolacha do pacote, da nossa arrogância, da nossa prepotência. A gente já começa alguns traços mais de evolução. E nesse livro fala também, e as leis correlacionadas desse segundo andar do cérebro, né? As leis do trabalho, que todo mundo precisa ter um trabalho, um desenvolvimento intelectual para sobrevivência das necessidades materiais que a gente precisa, obviamente, né? Das leis da sociedade, do progresso, da igualdade e da liberdade, do livre-arbítrio, que é tão importante nos dias de hoje, né? E ele vai aqui também para o terceiro andar do nosso cérebro, o andar superior, que estão relacionados aqui aos lóbulos frontais, ao neocórtex, a parte mais nobre, um idealismo, onde temos mais solidariedade, compaixão, as nossas metas mais elevadas, de caridade, as metas mais superiores, que ela chama aqui de superconsciente, a capacidade de entender melhor e se colocar no lugar do outro, pensar duas vezes antes de fazer um ato, né? Não fazer para o outro o que não gostaria que fizesse a si mesmo. Então, a sua capacidade de racionalizar um pouco mais, de esforçar, de refletir, de antecipar coisas negativas e não fazê-las, de imaginar, de mentalizar, entrando mais no âmbito até da espiritualidade, no contato com o divino, com Deus, nas suas crenças mais variadas do que existe no planeta Terra, na capacidade aqui de se autoconhecer, na sua identidade, na sua personalidade, no seu caráter, que é o conjunto das tendências positivas e negativas que todos nós temos, né? O ato de orar e exercitar o livre-arbítrio instruído por um Criador, por uma força maior que nos envolve, que fazemos parte dela. E o Criador, ele nos inspira de duas maneiras, né? Nos incitando a nós mesmos percebermos a nossa pequenez, somos poeiras cósmicas aqui no universo, né? E ao mesmo tempo a nossa grandeza, a nossa capacidade de agir, de se modificar, de sermos cristãos mais ativos, agindo mais para o bem do coletivo, de sermos cristãos menos passivos, espíritas mais ativos, né? Onde a gente sai de uma maneira que a espiritualidade tem que me curar, doutor Bezerra tem que me curar, a doutora Marlene Nobre que tem que me inspirar, né? Esses ícones, né? O Chico Xavier, André Luiz, claro que a gente estuda toda a literatura deles, mas toda a literatura implica em ação, em atitude. Não ficar só no embasamento teórico, universitário, etc., onde você não consegue melhorar o ambiente da sua casa, de trabalho, dar bom dia ao porteiro, ser gentil, viver melhor na vida em sociedade, não brigar no trânsito, entrar na questão moral e ética de uma maneira mais profunda e mais realmente mais do século XXI, que nós precisamos nesse momento de transição planetária, de renovação do nosso próprio país, a terra do cruzeiro, né? E aí tem a ver com as leis de adoração, de adorar a Deus, então dá a nossa percepção de pequenez, mas de nós sermos filhos do Criador, portanto temos a nossa capacidade intrínseca de fazermos o que ele faz, Jesus disse isso em várias passagens, né? As leis de justiça, não fazer por os outros o que não gostariam que nos fizesse, a lei de amor, a lei de caridade e, finalmente, a perfeição moral. A espiritualidade, Vitório, meu amigo, não espera da gente um perfeccionismo, porque isso pode causar um tipo de uma neurose espírita. Ai, meu Deus, eu tenho que ser perfeito 24 horas. Isso é cansativo, isso não dá. Nossa, eu não posso falar nenhum palavrão uma vez ou outra. Putz, grila, já falei um palavrão, agora eu vou parar no umbral por conta disso, né? Aquela neurose, né? Ou vou para o inferno, ou vou lá para lugares não muito nobres da espiritualidade, enfim. A espiritualidade espera de nós esforço, a vontade de querer aprender. Então, o espírito de aprendiz, da humildade, do pé no chão, ele é sempre necessário, né? Aquela pessoa que diz, eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada,
essa com certeza ainda não está ainda tá no caminho da ida, né? Não aprendeu ainda o caminho da volta, que é religar-se ao próprio Criador, né? E tudo isso, esses andares do cérebro relacionado ao psiquismo e às leis morais, elas estão correlacionadas também ao nosso perispírito. A evolução de encarnação em encarnação, que vamos angariando todas as nossas memórias, aprendizados pelos erros, pelos nossos acertos, né? Afinal, somos pessoas milenares, viemos de outros planos ou planetas, estamos aqui de passagem aqui também, inclusive nessa encarnação, né? E aí a gente está tentando sair, na medida do possível, das reações impulsivas, de irritabilidade. Na verdade, a irritabilidade é a mãe de muitas patologias mentais, emocionais, psiquiátricas. Da irritação você deságua na depressão, deságua na ansiedade, deságua na fobia, deságua na violência, deságua na indiferença. A irritabilidade é um dos piores venenos que a gente alimenta dentro de nós mesmos. E aí você vai para a sensação, você vai para a compaixão, você sai do instinto, você vai indo para a sua razão, você vai para o seu aprimoramento, burilamento, mas aos poucos. Por isso que tem a reencarnação, né? Para de tempos em tempos a gente subir e descer, entre aspas, né? Aprendendo lá, aprendendo aqui, tentando se pôr à prova. E principalmente, né? Esses três andares, como o Sérgio, a Ervênio e o Décio falam, eles são interdependentes, né? Eles têm uma atuação na vertical e na horizontal. Eu preciso do meu instinto para me defender, eu preciso usar minha sexualidade, porque faz parte, é normal, é saudável, e ao mesmo tempo ter esse autoconhecimento, essa autodominação, que um andar vai ajudar o outro. Então, eu vou utilizar aquele andar desse cérebro que está relacionado com essas leis no momento em que eu tiver mais necessidade, né? No momento em que eu estiver fazendo uma oração, uma palestra, eu vou tentar usar o intelectual e o espiritual. Naquele momento, né, que você está na sua intimidade do seu casal, está usando a sua sexualidade, você está usando a energia dos seus hormônios, criados por Deus e bonitos por natureza. Diferentemente de você usar a sexualidade líquida, fluídica, que você usa as pessoas como se fossem objetos, e tem tantas confusões, né? De traições, de casais que se violentam afetivamente, e agora tem um modismo que chama trisal e causa aí um monte de confusão, suicídio, complicações, né? A monogamia é um desafio a todos nós, seres humanos, né? Então, esses andares dos nossos cérebros, eles são, assim, exatamente necessários para o nosso momento humano que nós estamos aqui. Então, a gente não vai ser perfeito o tempo todo. Agora, a moral e a saúde mental, ela está interligada de que maneira, né? A gente estuda muito a glândula pineal, que tem a ver com a mediunidade, que tem a ver com a puberdade, a transformação da idade da infância para a idade adulta, né? Toda essa força criadora que se conecta, né? A possibilidade de interagirmos do plano físico aqui com o plano espiritual, né? Tem a ver com o nosso psiquismo, as nossas glândulas, tudo isso, normal. Mas ela também é um convite, a glândula pineal, com todo esse aprendizado, é, a, um, a um refinamento do estudo da espiritualidade. O que isso vai ser um convite a gente perceber os valores éticos e o valor moral do ser. A moral, ela pode variar com o tempo, variar com o local, variar com a época, mas a ética nunca vai variar. A ética pressupõe na lei básica, né? Não fazer para o outro o que você não quisesse que fizesse a você. Agora, por exemplo, em pleno século XXI, em alguns países do nosso mundo, é aceitável, por exemplo, um homem ter 7 mulheres, 7 esposas. Geralmente lá no Oriente, aqueles costumes, etc.
Então, é a moral deles. Diferente aqui do Ocidente, dos países da Europa, da América, enfim, né? Então, esse tipo de conexão com a glândula da espiritualidade nada mais é aquela percepção que a gente precisa ter com a gente mesmo, como se a gente desse a chance do Criador nos conduzir, da gente não se achar perfeito, autossuficiente o tempo todo, né? Daquele pai criador, ou aquela mãe criadora, que vai nos acolher, nos orientando, sem nos reprimir. De tal sorte que a gente aprenda, de uma vez por todas, né, a passar a nossa vida limpo. Quando eu trabalho com terapia de vida passada, né, em um dos nossos slogans é justamente isso: vida passada a limpo. A gente deixar para trás de uma vez por todas algumas tendências que a gente traz, tipo egoísmo, prepotência, indiferença, arrogância, inveja, qualquer coisa que puxa a gente para baixo, né? E a gente equilibrar um pouquinho essa balança para não empurrar mais a sujeira para debaixo do tapete. A gente tentar fazer uma faxina para que a gente tenha paz na consciência, a gente consiga dormir à noite com aquela coisa, nossa, que legal. Hoje eu acho que fiz o mais certo possível. E se alguma coisa eu não fiz o mais certo possível, eu vou prestar atenção, né? Essa questão das leis divinas, né, está aqui no Livro dos Espíritos, na questão número 621. Onde se encontra as leis divinas? É um tesouro das virtudes de Jesus que estão na nossa consciência. Tem um germe lá dentro de nós, até do psicopata, que talvez na próxima encarnação não seja mais um psicopata. Ele possa ser uma pessoa talvez menos patológica, inclusive como nós já podemos ter errado nessa vida ou encarnações anteriores, né? E aí onde entra essa evolução moral, né? Saúde moral é a saúde mental? A gente acha que sim, mas não com aquela coisa de colocar o dedo do nariz do outro no sentido de, olha, você está errado, eu estou certo. Porque quando você coloca a mãozinha, o dedo assim, né, apontando o defeito do outro, tem outros 4 dedinhos aqui que aponta para você. Ou seja, que atire o primeiro pecado, a primeira pedra que não tem nenhum pecado, né? Então, no sentido de nenhum falso moralismo, a gente precisa ter, como está muito na moda agora, né, a gente discutir essa harmonia desses 3 andares do nosso cérebro, o instinto, o intermediário e o mais evoluído. Essa harmonia desses poderes divinos que a gente tem hoje, e fazendo uma analogia, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, né, que a gente precisa ter mais compaixão um com o outro e colaborar para uma mesma meta comum, no melhor sentido de trabalhar junto, de colaborar, trabalhar junto. E qual que seria uma fórmula não matemática, né? Treinar um pouquinho o altruísmo, o exercício de caridade, né? A gente viu na pandemia muitas mazelas sociais agora, né? Desemprego em massa, infelizmente, né? A gente não consegue resolver tudo, mas se você fizer um pouquinho, é uma gota no universo, a gente já está aprendendo a fazer o que Jesus fazia. Eu vi um exemplo muito bonito recentemente, e ao mesmo tempo tão simples, né, que eu testemunhei, eu estava atravessando a rua e uma pessoa estava pedindo uma esmola, né, no semáforo, né? E, obviamente, a gente orientado para não dar dinheiro, porque às vezes a pessoa faz mau uso do dinheiro, pode comprar drogas, etc. Muita gente compra o dinheiro, obviamente, para comprar comida, mas a pessoa tirou um monte de pacote de bolacha, que por coincidência ela estava no carro dela, e ela falou, na minha frente, eu estava na faixa de pedestre, ela falou, olha, dinheiro eu não tenho,
mas pega esse pacote de bolacha para você. Isso é Jesus atuando no coração daquela pessoa que estava dando aquele pacotinho de bolacha no semáforo. E quem estava recebendo aquele pacotinho de bolacha, nossa, ele não resolveu todos os problemas dele, mas deu uma luz naquele dia, uma gratidãozinha naquele dia, né? Na verdade, foi até estimulado um pouquinho mais da sua fé no ser humano. No fundo, o que que é a fé, né? É a gente tentar enxergar, como tem uma lâmpada aqui em cima de mim, onde eu estou na sala aqui de casa, né? A fé é enxergar um ponto luminoso na escuridão. Quando tudo parece perdido, ele ganhou vários pacotes de bolacha no semáforo. Ele matou a fome um pouquinho naquela hora do almoço. Então já fez uma diferença, não resolveu nada do planeta, nada do Brasil, nada daquela pessoa, mas ganhar 6 pacotinhos de bolacha quando você está com fome, meu Deus, que bálsamo, que maravilha, né? O que ele ia fazer com o pacote de bolacha, se ele ia vender, eu não sei, mas ele ia comer, né? Então a fé é enxergar um pontinho luminoso na escuridão. E fazendo uma analogia, né? Agora é de noite, provavelmente temos um céu iluminado com uma lua lá fora. É o único ponto iluminado do céu nesse momento é a lua e algumas estrelas. Mas o que que na verdade ela está refletindo? A luz do sol, que está do outro lado do planeta agora, do lado do Japão, mas que está refletindo na lua e a gente consegue enxergar a lua. Ou seja, o sol está lá, Deus está lá, a fé está lá, a esperança está lá. Porque apesar da escuridão, eu estou vendo o pontinho da lua. Ah, mas alguém poderia dizer agora: ah, mas se tiver nublado, eu não consegui nem ver a lua, né? Mas a lua vai estar lá do mesmo jeito, se agora for noite aqui no Brasil, e o sol vai estar lá do outro lado do planeta do mesmo jeito. Então é um mecanismo poético da gente nunca perder a fé, perder a esperança, né? Então, essa fórmula de caridade, no exercício das pequenas virtudes, nas coisas simples, né, que a gente pode fazer no dia a dia, quando você está, às vezes, numa discussão, não alimentar uma discussão, quando você está numa confusão de trânsito, não cair numa provocação, não devolver na mesma moeda nenhuma maldade, você, quando for fechado no trânsito, não soltar um palavrão, falar vai com Deus, Deus te abençoe, né? Quando passar uma ambulância do seu lado com alguém doente, você vibrar saúde para quem está lá dentro, né? Bem-estar, você fazer uma prece intercessória que dure 5 segundos. Meu Deus, cuide de alguém que eu nem sei quem é que está passando na ambulância ali na minha frente. Que o médico seja inspirado, que a enfermeira seja inspirada. Deseje isso naquele momento. Seja um cristão ativo, com a sua mente, com o seu pensamento naquele exato momento. Quando alguém da sua família está nervoso, vibre para ele calma, vibre para ele paciência, mesmo que você não esteja conversando com ele face a face. Então, nesse mecanismo proativo, aí você está sendo um cristão mais eficiente, você está sendo um espírita mais eficiente. E aí vem autoconhecimento, renúncia de algumas coisas que a gente precisa abrir mão. Todo mundo quer tudo do seu jeito, não vai dar certo, né? E aí a gente vai aprendendo a preservar a saúde psíquica, a saúde mental, porque a depressão vem de muitas vezes da nossa teimosia, de querer tudo na nossa hora, do nosso jeito, e não vai ser possível. A ansiedade é a mesma coisa, as neuroses a mesma coisa, os complexos de inferioridade ou de superioridade, de arrogância, que eventualmente a gente possa encontrar no dia a dia, no nosso caminho, né? Então a gente está devagarinho saindo do egoísmo, indo para a humildade, indo para o altruísmo, a gente vai facilitando por um simples bom dia que você dê para quem cruzar no elevador do prédio onde você mora, né? Tratar bem aos seus colegas de trabalho, se ele é hierarquicamente superior ou inferior a você, tratar bem.
deixar uma energia positiva por onde você passe, para que as pessoas falem, nossa, o fulano de tal estava aqui, foi legal quando ele esteve aqui, né? Porque o contrário também existe. Nossa, o fulano de tal entrou na sala com 1000 patadas, é muito ruim estar perto daquele fulano ali, Deus me livre, não quero mais encontrar com ele. Então, você deixa a sua energia por onde você passa. E, na verdade, assim, a gente tem que aprender a equilibrar, Vitória, acho que 3 verbos muito importantes na nossa vida. O verbo ter, o verbo ser e o verbo servir. Todo mundo precisa ter coisas. Uma camisa, um sofá, comida no prato, um banho quente, né? Objetos que a gente precisa nesse plano da nossa dimensão. As contas em dia, né? Saúde, etc, etc. A gente precisa selecionar melhor do verbo ser, o que eu quero ser? Será que eu só quero aparecer? Será que eu só quero parecer? Aí é você com a sua consciência. E o verbo servir? Muita gente acha que Deus tem que me servir. E a gente aprende com o cristianismo, com a doutrina espírita, que é que nós que temos que servir a esse Deus. E não tratar mais Deus como se fosse garçom. Claro que eu posso rezar o Pai Nosso, Ave Maria, fazer uma prece, fazer uma oração, fazer meus pedidos, que nem sempre todos os pedidos vão ser concedidos. Lógico, por quê? Porque se todo pai fizesse a vontade dos seus filhos, nós filhos seríamos todos mimados. E Deus, sendo pai de todos, não vai fazer toda a minha vontade. Vai dizer um não, vai colocar uma pedrinha, um empecilho para que haja um aprendizado. E aí já partimos para o próximo item, entre saúde moral e saúde mental, que é transformar problemas em oportunidades. O nosso primeiro instinto é reclamar do problema. Nossa, furou o pneu do carro. O que eu tenho que aprender? A trocar de pneu. É o jeito, paciência. Ah, mas está chovendo, tem que trocar de pneu. É, tá chovendo, tem que trocar de pneu. É o que tem naquela situação. É chato? É chato, é difícil, é cansativo? Sim. Falando por mim mesmo, às vezes parece que a vida é insuportável. Pelos problemas ou situações que eu passo, você que está me assistindo nesse exato momento, né? É, nessas coisinhas do dia a dia, é que a gente vai aprendendo a não cair nas tentações. Lembrando até os 7 pecados capitais, né? Tá aqui, soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Qual de nós já não tropeçou em alguns deles em algum momento até hoje? Até meia hora atrás, né? E palestrante é muito vaidoso, porque palestrante gosta de aparecer, gosta de aplauso no final, né, Vitória? E a gente sabe que o principal da palestra não é o aplauso no final, é tentar passar uma palavra para alguém. Se a pessoa vai ser bem compreendida ou não, se ela vai conseguir atingir esse propósito ou não, já é outra história. Na verdade, a gente é responsável por aquilo que nós falamos e a gente não é responsável por aquilo que o outro está interpretando daquilo que eu estou falando, né? E aí, se eu conseguir plantar uma sementinha boa, maravilha, porque aí eu também saio da posição de vítima, de ficar culpando os obsessores espirituais, culpando as vidas passadas, ou culpando Deus, né? Quando aquilo não aconteceu do jeito que eu gostaria que fosse. E aí eu vou aprendendo a servir e passar adiante, né? Como esse exemplo que eu vi, uma pessoa dando bolacha no semáforo. E a pandemia estimulou tantas atitudes de caridade que a gente viu por aí, e tantas bondades anônimas que a gente viu por aí. Se a pandemia teve um lado bom, esse acho que foi um lado bom, né, de estímulo a pensar no próximo, a caridade, enfim, e que isso seja perene, seja eterno, né, que não seja só por conta da pandemia que a gente faça trabalhos para o bem, né?
Porque nós somos, na verdade, o que nós fazemos. Nós nunca somos só o que nós falamos. Então, a minha consciência, hoje, aqui agora com você, mais cedo ou mais tarde, vai me cobrar. Puxa, aquele dia que você estava lá com os amigos da AME Serra Gaúcha, você fez tal coisa, mas aquele dia você fez outra. Oh, estimula a tua glândula pineal, põe a mão na consciência, vai no andar superior do cérebro, né? Vai no PECs+, né? Vai tentando se burilar, sem neurose espírita, mas presta atenção, né? E aí vem exercício de compaixão, todo sentimento tem um lado bom, tem um lado ruim, a raiva às vezes nos protege, o medo às vezes nos protege, mas às vezes o medo pode também nos anular, a raiva pode também, a gente pode fazer com que a gente faça ou fale alguma bobagem, alguma besteira, né? Eu queria deixar como recomendação, né, o livro do que a gente tem pela Associação Médico Espírita do Brasil, que a gente escreveu com vários coautores, esse daqui que chama Psiquiatria Iluminada, né? Eu escrevi junto com a Giovana, minha esposa, que está se formando em psicologia, o capítulo que se chama Quando a Mente Desagrega. São as psicoses, né? Segundo os estudos lá de André Luiz, né? E tem um texto muito importante desse livro, do capítulo, acho que 16, onde uma colega psiquiatra, a doutora Mariana, gaúcha, não sei se você a conhece pessoalmente, eu acho que ela é de Porto Alegre, ela cita aqui um filósofo do século XII, chamado Rumi, que, se você me permitir, eu vou ler um texto dele para nossa reflexão aqui, né? Século XII, hein? Nós estamos no século XXI, olha que coisa louca, né? Ele cita aqui, com relação ao valor do autoaprimoramento, né? O que é o veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Qualquer coisa além do que precisamos. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, o que for. O que é medo? A não aceitação da incerteza. Não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna uma aventura. Porque viver uma aventura, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente começa um dia, a gente nunca sabe como é que esse dia acaba. Nós somos impermanentes, né? Nós não somos para sempre nesse plano físico, né? A imortalidade, isso acontece. As tragédias acontecem, né? Os problemas, né? Então, muito interessante, né? Se nós aceitarmos a incerteza, ela se torna aventura. O que é inveja? A não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o bem, isso pode se tornar para nós uma inspiração. Olha o exemplo do cara dando bolacha no semáforo, para aquele pedinte que estava a pé lá, magro, com fome. O que é a raiva? É a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, a raiva se torna tolerância. Ainda mais em ano político, né? Complicado. O que é o ódio? A não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, ela se torna amor. Então, ódio e amor, duas facetas da mesma moeda, né? Uma coisa para a gente pensar. O que é a maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos na sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. A doutora Marlene falava muito, né, Vitória? Deixa aí, solta o balão.
livre-arbítrio, né? A maturidade espiritual é quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento, em qualquer coisa. É quando se doa pelo bem de se doar. Não é fácil, é um treinamento. A maturidade é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz, de certo ou de errado, né? É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. Eu achei essa frase muito legal. Sabe assim, a gente tem que se mostrar que sabe tudo o tempo todo, ainda mais profissional de saúde mental. É o cara que tem que ter a fórmula para todos os problemas. E a gente não tem. A gente é trainee, a gente é aprendiz, né? É quando você não busca a aprovação sempre dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre o verbo precisar e querer. E quando você é capaz de deixar ir o seu querer. Olha que profundo isso. Eu quero que o meu time seja campeão todos os anos no futebol. Não vai ser. Só para falar algo fútil, né? Você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em todas as suas coisas. E aí você anexa a felicidade no todo, não só naquela coisa específica ou num bem material, ou quando você coloca uma condicional, né? Eu só vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena, eu só vou ser feliz quando me casar com aquela pessoa, ou quando arrumar aquele emprego, e assim por diante. Então, todas as várias outras condicionais, né? Eu achei esse trecho desse filósofo que se chama Rumi ou Rumi muito legal mesmo, maravilhoso, né? Então, temos aqui 55 minutos aqui quase de explanação, né? Não sei se a gente vai ter tempo de fazer perguntas do público, não sei, eu fico aqui à disposição, né? E sem querer tomar muito a atenção de todos, né? A gente, na verdade, compreende essa conexão entre saúde mental com a corresponsabilidade e com o espelho da saúde moral. Não estou falando de moralismo, estou falando de saúde moral. Aquela cuja qual você planta um pouquinho, você rega todo dia, na medida do teu esforço, da tua vontade e da sua escolha, né? Porque nós fazemos escolhas todos os dias. Estarmos aqui hoje, nesse exato momento, nessa live, depois quem estiver assistindo, hoje ao vivo ou mais para frente, né? E que vai estar fazendo uma escolha, né? E que essas palavras que a gente tenha dito hoje possam servir é, como um bálsamo para quem estiver nos assistindo e quem sabe, né? A gente plantar uma coisa boa, principalmente no meu coração, que estou tentando fazer o que eu estou falando, e no coração de quem estiver nos ouvindo também. Então, fico à disposição de você, Vitório, né, dos amigos da M Serra Gaúcha. Um abraço para a Samira, onde ela estiver aqui agora ao vivo, né? E fico à disposição também para fazer o nosso encerramento e agradeço a atenção de todos. Óbvio, querido, olha, tu trouxeste, como a Samira mesmo colocou no chat do YouTube, ensinamentos fundamentais. Tu, tu deste uma pincelada, como eu diria o Décio, em todas as áreas específicas desse link do cérebro, das emoções, dos sentimentos. E como é fundamental é, essa maneira didática que tu trouxeste nesse tipo de uma conversa informal que eu adoro fazê-lo, dessa maneira como tu fazes também, tão bem, com o ensinamento que tu tem como psiquiatra, ensinamento que tu tem da doutrina, fazendo esses links e nos trazendo essas preciosidades, porque todo momento é momento de ensinamentos, como tu bem disseste. As dificuldades vêm para nós pararmos, analisar por que elas estão na nossa frente.
para evitar discussão no trânsito, porque que eu me atraso para chegar no meu serviço, porque eu tenho uma enfermidade, né. Comungar as alegrias, tu fizesse um paralelismo, eu acho genial, como tu falasse: "Eu gostaria que o meu time sempre fosse campeão", mas eu disse: "Que graça teria se meu time sempre fosse campeão?". Então eu lembro, assim, 2 episódios que talvez seja peculiares a ti, há muitos que estarão nos assistindo também, porque aqui tu sabe, vocês aí tem vários times importantes em São Paulo, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, enfim, eu não quero, né, tantos times importantes que tem aí, nós aqui temos vários times, nós temos o Juventude no interior, mas temos o grande paralelismo é Grêmio Internacional. Sim. Então eu lembro como é importante, a gente sempre eu também quero que o meu Grêmio sempre ganhe, mas eu me lembro, meu pai era gremista e o Inter teve uma fase, como oscila, uma hora o Grêmio está bem, outra hora não está tão bem, né, É, e o Inter teve uns times na época do Falcão, é, Caçapava, Carpegiani, Dario, era um timaço. E inclusive eu fui jogador de futebol e eu adorava o Carpegiani, porque eu sim. achava que, modéstia à parte, o estilo dele era um pouquinho próximo do meu, né, Olha, né. Não, guardando as proporções, por favor, né. E meu pai dizia que eu era meio colorado, porque o pai era muito gremista. Mas aí teve um episódio, eu tinha um grande amigo meu que lamentavelmente faleceu num acidente de moto, colega nosso, né, puxa, até me entristece falar que ele morreu prematuramente. E ele era colorado, então, do Inter, fanático. Então, no ano que o Inter foi campeão do mundo, ele estava numa alegria, e eu era responsável por um plantão aqui da Unimed aqui em Bento, e ele estava numa alegria, e ele veio querer tocar uma flauta em mim, porque ele sabia que eu era gremista. é, E eu disse: "Cara", eu disse para ele, e olha, eu tô falando, eu disse para ele: "Eu sou gremista", eu disse: "Eu tô feliz, tu tá feliz, cara, eu tô feliz por tua felicidade, e eu não tô legal. fazendo isso para gozar, porque o Grêmio foi campeão antes, não, o Grêmio também foi. Eu tive essa alegria". E eu disse: "Todo mundo que torce", porque o paralelismo nós ainda somos muito apegados ao futebol principalmente, né, nem todos, mas a grande maioria, eu disse: "Essa alegria tem que se todo mundo tem que partilhar, Isso. que bom que tu tá vibrando, cara". E eu tô falando de coração, tu tá vendo, tô falando de coração, né, porque tem o contrário, tem aqueles, eu tenho amigos que são Inter e aqui tem, diz que tem 2 times no Rio Grande, o gremista e o anticolorado, e o colorado e o antigremista, mas faz parte, eu acho lindo isso. Então exatamente o que tu colocaste, eu estou falando de uma maneira, generalizada, mas tu trouxeste exemplos fantásticos Ô, nessas Vitória, colocações, né, você sabe lindo. que hoje cedo eu acordei com essa música do Roberto Carlos na minha cabeça. Por que será? Por que será? Ilegal, imoral, engorda. Ou É, seja, aquela briga consigo mesmo, né, de tentar falar: "Espera lá, posso, devo, necessito", né. exatamente que Paulo de Tarso falou: "Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém". Tá resumida nessa letra aí, Roberto Carlos Erasmo, né, É, grandes filósofos contemporâneos também, porque poetas, né, na realidade poetas, né. É exatamente isso, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, só que eles trazem de uma maneira clara, objetiva, didática para o nosso dia a dia, isso muito bom isso. legal, né. Então aí faz todo esse link maravilhoso que tu trouxeste de uma maneira muito didática, né, esse aspecto da moral com o mental, muito bonito. Deixa eu ver o que que o pessoal diz aqui, ó, o pessoal adorou, te agradecendo pela palestra, a Ivana pelos sentimentos, a Samira, obrigado Flávio, sempre é maravilhoso te ouvir. A Elisete, que lindas palavras, bastante profundas suas reflexões compartilhadas conosco. Obrigado, doutor Flávio. A Sônia Minosso, nossa querida amiga, lindo. O Edson, ótima abordagem. Sérgio, para conhecimentos que ajudam na reforma íntima para uma vida melhor. Gratidão. Obrigado, doutor Flávio Jussaro. A Diva, que é uma grande amiga que está sempre conosco, é paulista daí, É, próxima de ti. Obrigados pela palestra tão realista. Você diz coisas profundas, mas com os pés no chão, é um verdadeiro professor.
Olha Ah, que bonito, né, que bonito, tocou muito a Diva. Diva é uma grande ô, grande ô Vitor, trabalhadora espírita, ela é fantástica. olha Fale. só, o meu aniversário é 15 de outubro, dia do professor. Olha ali, não nasceu por acaso, querido, olha ali, ó. Sabe que o professor tem que dar um exemplo. Nós somos eternos alunos, né. Podemos ser um pouco professor, mas estamos sempre é por aí. Que coisa boa. Bom, Flávio, eu só, olha, tenho que agradecer, nós vamos te querer mais vezes, e claro que a gente vai sempre programar com tua agenda, evidente, a gente sabe da tua solicitação e das tuas atividades. Então nós gostaríamos, então, já encerrando sobre essa temática maravilhosa que tu trouxeste, que tu fizesse tuas colocações finais e, por favor, também tu concluísse com uma prece. Tá certo. Bom, agradeço aí, né, quem nos assistiu ao vivo, né, e quem vai nos assistir posteriormente, né. Eu desejo que essas palavras encontrem a todos aí vocês, com Deus no coração, com Jesus na mente, né, e com as atitudes de Chico Xavier, né. Mente, coração e ação, né. E que possamos trabalhar mais a respeito disso, né. Esse assunto não se acaba hoje, obviamente, né, isso reflete outras e outras reflexões, né? E tomar a Deus que possamos ter paz interior, que essa reencarnação atual, né, a gente tente fazer com que seja o melhor possível, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, né? E fazendo uma prece de encerramento, eu peço aí que todos fechem os olhos, abaixem as suas cabeças, né, em direção ao alto, e unindo aí as nossas mentes, os nossos corações, em gratidão por tudo que passamos, momentos fáceis ou difíceis, que Deus nos ilumine, que saibamos aprender com aquilo que passamos, aqui saibamos também ter uma renovação de atitudes, sem a intuição de aprender tudo num único dia, mas que saibamos cultivar o espírito de aprendiz para ter espaço, né? Esse espaço mental mais saudável, mais leve, mais pacífico, mais abençoado e que a melhor maneira, né, que de servirmos a Deus é realmente praticarmos o bem, né? Porque ser servo de Deus nada mais é do que ser bom. Então, encerro com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Que assim seja. Bom, Flávio, mais uma vez, em nome da Associação Médica Espírita da Serra Gaúcha, do SEAC Bento Gonçalves, em nosso nome e a todos que estão internautas conosco nesse momento e futuramente, nosso carinhoso abraço, Obrigado. nosso agradecimento e que nós possamos breve, breve tê-lo novamente conosco. Tenha uma ótima Amém. semana e que Deus esteja no coração de todos e nos seus pensamentos e nas suas atitudes para o melhor para todos nós. Que a Amém. paz de Jesus esteja no coração de todos. Grande abraço, querido amigo. Grande abraço a todos que estão conosco mais uma vez. O Tchau, tchau. nosso boa noite. Abraço para a Gi. Obrigado.